Bom, e a gente começa o programa hoje com estética, que é um assunto que a gente adora. E o tema de hoje é jato de plasma. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar. E quem vai explicar pra gente que tecnologia é essa é a Daniela Lopes, que é presidente da Sociedade Brasileira de Estética. Muito bem-vinda ao Informa. Obrigada mesmo. Estou muito feliz aqui. E adorei conhecer o estúdio de vocês, viu? Obrigada. Muito bacana. A casa é sua. Bom, eu quero que você comece falando pra gente, jato de plasma. A Mari já deu aí uma geral pra gente na abertura do programa. É ótimo pra tudo, é isso? É mil e uma utilidades? Sim, exatamente. É ótimo para tudo. Inclusive, assim, neste momento, é uma febre, né, no Brasil, a técnica de jato de plasma, porque é uma técnica revolucionária. E o plasma, na verdade, ele é o quarto estado da matéria. E quando nós fazemos o tratamento na base do jato de plasma, na verdade, ele é uma eletrocauterização daquele tecido. Então, assim, ele trabalha a parte de manchas, olheiras. Ele faz o mesmo efeito da cirurgia de pálpebras. Além de fazer o levantamento das pálpebras, ele também faz uma diminuição daquela capa córnea daquele tecido. Ou seja, para quem tem as pálpebras caídas, ele faz o efeito lift também. Que é aquela cirurgia que a pessoa tira o excesso de pele aqui em cima do olho. Isso, exatamente. Então, ele tem o mesmo efeito da cirurgia de pálpebras. Uma outra questão do jato de plasma também em relação a manchas. Então, por exemplo, alguns tipos de manchas a gente consegue eliminar na hora. A pessoa vê o resultado na hora. Isso Na é hora. maravilhoso. Isso mesmo. Você falou de olheira, a gente até tem um vídeo aqui do jato de plasma em ação Sim, na olheira. é. Vou pedir para o pessoal colocar. Isso. Ele consegue tratar a olheira escura e também a bolsa ou não? Porque Sim, são dois sim. tipos, né? Exatamente. A olheira, tanto a olheira que é aquela olheira manchada, né, que é a olheira com a discromia, ele trata, como também a bolsa, que é o xantelasma. Então, ele faz também um tratamento com o xantelasma. Ele restaura toda a região orbicular dos olhos. O jato de plasma, uma outra questão também, é em relação a você fazer a remoção de micropigmentação, a dermopigmentação. Então, por exemplo, você fez aquela maquiagem definitiva. Tá. No passado, tá azulado. Eu não sei se você lembra uma época que a maquiagem definitiva ficava azulada. Você consegue eliminar, despigmentar aquele tecido e refazer com a técnica atual de microblend, que é a técnica realística. Nossa, até isso. Sim. Você estava me dizendo da sobrancelha, que hoje também muita gente faz micropigmentação. Vamos supor, eu fiz, não gostei, me arrependi. Dá para tirar? Sim, exato, dá. Você despigmenta aquela micropigmentação e aí você faz uma repigmentação em cima da técnica de microblend ou de 3D ou realística. Atualmente existem uma infinidade de técnicas no mundo da sobrancelha. Justamente porque é tão realístico que para eu ter certeza de que ali não é um pelo, eu tenho que ir até você e fazer o teste de toque. Porque a distância, mesmo que poucos centímetros, para mim eu fico convicta de que é um pelo da sua sobrancelha. Ah, então ele retira e depois a outra tecnologia vem e Isso, refaz. você refaz. A gente tem vários casos, inclusive clínicos, diários, de pessoas que fizeram a antiga maquiagem definitiva, que é aquela técnica, como eu falei agora há pouco, que você deixa o tecido azulado. Praticamente todos os dias a gente faz clinicamente despigmentação de maquiagem definitiva. E aí a gente faz a pigmentação, que é a dermopigmentação realística naquela sobrancelha. Outra questão também importantíssima, efeito lifting. O jato de plasma, se você fizer um casamento dele com a microagulhamento, você faz o efeito lifting em toda a região do tecido. Ou seja, levantar tudo. Levanta Nada tudo. mais cai. Levanta tudo, é maravilhoso. E inclusive a restauração também e renovação celular de toda a região do colo. Ah, dessas pintinhas que eu inclusive tenho Exatamente, aqui que são as nas manchas costas. senis, ou então as manchas solares, né? Na grande maioria dos casos são solares. Uma outra questão também, as manchas de idade na região das mãos. Você pode fazer também o tratamento de manchas nas mãos. Esse que tá no ar, o que seria isso? Então, isso aí é uma paciente que ela tem um caso de dermatose, né? Isso aí é papiloma e a gente faz, a gente retira. É real, é na hora. Na linguagem popular são as verruguinhas. Isso, são as verrugas, exatamente. Ah, queima Tá? mesmo. Isso. E você percebe a eletrocauterização que ele está fazendo nesse tecido? É bem nítido. Esse é o jato, né? No caso de verrugas, por exemplo, quantas sessões são necessárias? Então, por exemplo, essa paciente aí é um caso onde a gente fez a eliminação de todas. Ela tinha um problema seríssimo, inclusive, emocional, psicológico.
tá? Em relação a essas verrugas. E a gente fez um tratamento com ela de 3 sessões para retirar todas as verrugas. Já resolveu. Resolveu. Durabilidade, nesse caso tirou para sempre, mas mancha pode voltar ou, por exemplo... Não, a mancha não. A volta. mancha ela não volta. Só que assim, independente do jato de plasma, uma coisa que eu sempre falo para os pacientes é o seguinte, gente, você precisa ter uma rotina do uso do filtro solar, independente de tratamento estético. Você tem que usar filtro solar. Não dá para abrir mão. Assim como escovar os dentes, você tem que utilizar o filtro solar. Então, quando você faz um tratamento, por exemplo, de jato de plasma, é aí que você tem realmente que usar o filtro solar. No caso dela, por exemplo, teve que ficar utilizando o filtro solar 4 meses depois que ela já tinha feito todo o tratamento de jato de plasma. Aí você fala para mim assim, mas Dani, mas depois disso, então não precisa mais usar o filtro solar? Tem que utilizar. Só que durante esse período de 4 meses, ela foi obrigada a não abrir mão do FPS. Por conta do quê? Para não ocorrer ali dentro daquele tecido, não ocorrer um processo de aumento da produção de melanina para que não tenha uma nova mancha. A mancha não volta mais, isso não existe. Isso é maravilhoso. A Mari tem muitas perguntas que eu sei, mas ela vai interromper aqui que ela quer fazer uma. Pode falar, Mari. Olha, Renata, não só eu como a Bibi, a nossa convidada, viu? Porque a gente tá achando isso uma maravilha, não foi, Bibi? Fazer tudo. A gente tá aqui, gente, dá pra fazer tudo que a gente quiser, praticamente, né? Tudo. Mas, bom, eu tenho muitas perguntas, mas a que eu vou focar é a seguinte. Isso a gente pode substituir o Botox, por exemplo? E você, Bibi, sua pergunta? Muitas, viu, gente? Muitas. Eu imagino o pessoal de casa também, né? Eu tô pensando aqui se corrigiria problema de acne, de cicatriz de acne. Ah, e outra coisa também, quanto tempo isso demora? Custa caro? Então, vamos lá. Primeira, esse jato de plasma, ele pode fazer um efeito aí do Botox? Sim, se você fizer, por exemplo, o casamento do jato de plasma com o microagulhamento, ele faz o efeito do Botox. Só que tem um grande detalhe. O tratamento de jato de plasma casado com o microagulhamento, o resultado, ele dura, dependendo da idade e dependendo do fototipo, ele dura de 6 meses a 1 ano. E o Botox, ele dura de 3 a 4 meses no máximo. Sai bem rápido, né? Exatamente. Além de que o Botox ele tem uma questão também que, assim, por conta daquele engessamento que ele faz no músculo zigomático, quando o próprio organismo absorve a toxina botulínica, o que acontece na prática? A sua pele tende a aumentar aquele processo de flacidez de tecido. E é onde a gente começa com aquele efeito, com aquele ciclo vicioso de não abrir mão do Botox mais. Porque a gente não quer aquela flacidez muito agressiva daquele tecido. Já o jato de plasma com o microagulhamento, casados, você faz o efeito lift, você faz a renovação celular e ele tem uma durabilidade de 6 meses a 1 ano. Próxima pergunta era marca de acne. Resolve? Sim, a marca de acne, por exemplo, você tem que fazer o tratamento do jato de plasma junto com o microagulhamento. Também. É o casamento perfeito. Por quê? Só o microagulhamento para a cicatriz de acne, ele resolve. Mas quando você coloca o jato de plasma junto, ativando aquele processo de fibroblastos, aumenta toda a produção de colágeno daquele tecido, restaura o tecido e a pele fica lisinha, lisinha. Todos aqueles furinhos vão embora. Lisinha. Terceiro preço, que ela perguntou, né? Depende de quantas sessões a pessoa vai precisar, mas assim, preço médio de cada sessão. Então, por exemplo, primeiro que em São Paulo, por exemplo, né, depende da região, do bairro, mas assim, hoje uma sessão mínima de jato de plasma dura em torno mais ou menos de R$400 a R$500 a sessão do jato de plasma. Isso vai muito de acordo também com o que nós vamos tratar naquela pele, qual é o objetivo final daquele tratamento, como que se encontra a gravidade, a problemática daquele tecido. Depois de tudo isso estudado e analisado, a gente tem um diagnóstico de valores, porque a gente vai poder dizer para você, por exemplo, em quantas sessões a gente consegue fazer aquele tratamento com uma eficácia comprovada. Entendi. A gente está aqui em São Paulo, a HIT passa em todo o Brasil, inclusive fora do país. Ótimo. Esse tratamento, ele pode ser encontrado em outras regiões, em cidades menores. Eu vi que é uma tecnologia europeia, tem também fora do Brasil, em outros países. Sim, o jato de plasma, inclusive, ele vem da Europa. Uhum. Né? Ele chegou no Brasil há 2 anos, mas ele começou com a febre agora.
Entendi. Agora que o jato de plasma realmente pegou nas clínicas de estética e está fazendo essa revolução nos tratamentos, só que de uma forma instantânea. Isso é que é bacana também, o resultado de imediato. A gente estava falando de mancha, ele tira sarda e melasma? Sim, sardas, manchas senis. A gente comentou agora há pouco, por exemplo, das manchinhas de idade, que são as manchas senis nas mãos, né? Que é muito comum. Ele também faz a eliminação daquelas manchas. Manchas, por exemplo, de gravidez, também faz a eliminação da mancha. Porque assim, quando a gente quer adivinhar a idade de uma pessoa, a gente avalia região orbicular dos olhos, pescoço e mãos. Exatamente. Entrega tudo. Não tem como fugir dessa área. Exato. Então, assim, se você trata toda essa região, você faz um rejuvenescimento de 10 a 20 anos, naturalmente, naquele tecido. 10 a 20 anos mais nova, gente. É para ficar viciado no jato de plasma, hein? Fica. Outra questão, dói, porque eu estava vendo ali, dá uma queimadinha naquele vídeo que a gente estava assistindo agora. Eu queria saber se dói, se vocês usam algum tipo de anestésico. Sim, utiliza anestésico tópico local, anestésicos que realmente faz ali uma eficácia para diminuir pelo menos em 80% aquela sensibilidade ao toque do jato no tecido, tá? Porque na verdade o jato de plasma ele é uma corrente contínua, né? Então o que ocorre ali? Quando a gente faz aquela eletrocauterização naquele tecido, 80% a gente consegue eliminar de dor. Mas um pouquinho você sente sim. É um incômodo, não é nada insuportável. Não, nada. É super tranquilo. Quanto tempo dura cada sessão? Depende do objetivo, mas a média, por exemplo, é de 30 minutos a até 1 hora, no máximo 1 hora e meia. Por exemplo, esse caso das verrugas, por exemplo, a gente fez em torno de 50 minutos. Por quê? Porque eram muitas áreas para a gente poder tratar. E também a paciente tinha uma certa necessidade emergente de um resultado por conta de um evento pessoal que ela tinha, nesse caso em especial. Então, leva em torno de 30 minutos a, no máximo, 1 hora e meia. E tem algum caso específico, alguma região do corpo que a gente faça e aí tem que ficar uns dias sem trabalhar, que te impede de ter vida social? Não. O jato de plasma, não. Porque o que acontece? Você utiliza o filtro solar, não abre mão dele. Você pode, inclusive, fazer a maquiagem depois de um período de 12 horas. Você pode utilizar a sua maquiagem. Então, assim, você não precisa ficar em casa, não precisa ficar de repouso absoluto. É muito tranquilo e é um resultado que ele vem aí para fazer uma complementação desse imediatismo, né? Que hoje em dia tudo é pra já e pra agora, isso, né? Entendeu? Bom, nosso tempo acabou. Eu confesso que eu fiquei apaixonada já pelo jato de plasma. Você está convidada a voltar. Deixa seus contatos aí pro pessoal de casa. Quem quiser, sai correndo agora, que eu tô com vontade de sair correndo agora para fazer. Quem quiser, encontra onde? Olha só, eu tenho a página do Instagram e também tem a página do Facebook. Vocês podem falar diretamente comigo, podem entrar em contato, a gente vai deixar aí para vocês. E sejam muito bem-vindos, inclusive, no perfil para poder tirar todas as dúvidas que vocês tiverem em relação a esse mundo maravilhoso que é o mundo da estética. Tenho certeza que vai chover dúvida lá para você. Muito obrigada. Obrigada a gente te espera aqui outras vezes, tá bom? Tá, obrigada.